fundamentos do Antigo Testamento, tá certo? Para o ensino comunitário do Novo Testamento. Isso aqui é uma coisa muito importante, por quê? Porque muita gente pensa assim, quando fala de Antigo Testamento é coisa passada, é coisa que já foi antes de Cristo, aquilo se tornou obsoleto, ficou velho, envelhecido, e só o Novo Testamento é que serve para a igreja. Ledo engano, é verdade isso não, hein? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, ensinar, corrigir, etc. Fazer todas as funções. Então toda a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, seja Antigo, seja Novo Testamento. E o Novo Testamento todinho, todo o ensino do Novo Testamento está baseado no Antigo. Por isso eu quero, primeiro aqui, quando a gente vai falar sobre essas escolas bíblicas, eu vou falar eu mesmo passo, que aí eu fico mais à vontade, eu sei que ele tem uns efeitozinhos ali, sabe como é que é? Aí eu sei o tempo que ele vai fazer. Então, o que acontece, meus amados? Eu vou falar aqui para vocês hoje algumas escolas, de repente vai ser uma novidade, mas eu nunca estudei sobre essa escola no Antigo Testamento, então muita coisa vai ser novidade para vocês, tá certo? Então, antes eu queria falar para vocês sobre o seguinte: o que é tradição? Todos nós seguimos uma tradição cristã, evangélica, né? Todos nós seguimos. Ali tá bom para mim, tá bom para mim. Eu tenho até medo de desequilibrar ali, de repente. Então, todos nós seguimos, por exemplo, os membros da igreja metodista wesleyana seguem uma tradição wesleyana. Eu sou de tradição presbiteriana, sou presbiteriano, eu e o Rosário somos presbiterianos, então eu sigo uma tradição presbiteriana. O que é tradição? Tradição é um ensino que vai sendo perpetuado. A palavra tradição significa transmissão. Então, alguém aprendeu lá atrás, foi repassando, até chegar hoje. Então, isso que é tradição. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que ele lá, você já leu aquele texto que é clássico da ceia, né? Que eu vos ensinei o que também recebi. Quando Paulo fala isso, ele está falando de uma tradição apostólica. Então, ele vai ensinar, ele vai transmitir o que ele recebeu. Isso é uma tradição. Então, as escolas de ensino bíblico no Antigo Testamento eram assim. Eram tradições, círculos que se reuniam, ensinavam aquele círculo ali. Aí aquelas pessoas que aprendiam, ficavam anos ali aprendendo aquele círculo, se tornavam anciãos. Depois aqueles anciãos formavam outros círculos e iam ensinando, e aí ia perpetuando. Meus amados, muito do que nós temos hoje nas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, história dos patriarcas, muito da lei de Moisés, muito da história lá dos reis, de Samuel, aquela história, né, tudo isso surgiu, nasceu, sabe de onde? Desses círculos de estudo, desses círculos de tradição bíblica. Foi assim, ensinando. Começou pela tradição oral, se explicava, se ensinava, não tinha escrito ainda, se ensinava oralmente, depois começou a se colocar por escrito, e mesmo colocando por escrito, se perpetuava, se ensinava, até formar isso que nós conhecemos hoje como Palavra de Deus, como Bíblia Sagrada, como Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, toda ela nasceu de várias tradições de Israel. Hoje eu vou pincelar uma com vocês. Uma das tradições que é fonte de muitas porções das Sagradas Escrituras, de muitos trechos das Sagradas Escrituras, que é a escola da sabedoria. Alguém já tinha ouvido falar aqui? A escola sapiencial no Antigo Testamento foi uma escola importantíssima. Foi um ciclo. Por exemplo, aquele texto que fala sobre Adão e Eva, que eles estavam lá no jardim, aí a serpente ofereceu lá o fruto proibido, aí comeu, tal. Nasceu de uma escola sapiencial. Foi sendo transmitido através de uma tradição sapiencial. Então veio para o texto porque alguém nos círculos sapienciais foi transmitindo de geração em geração. Bacana isso, né? Então eu vou pincelar essa escola. Vou resvalar-se muito por alto na escola profética um pouquinho.
Mas existem várias outras escolas. Aqui eu vou mencionar para vocês algumas. Mas professor, mas quanta coisa é essa? Já é muita coisa na minha cabeça, você pode falar isso, né? Mas a gente se reúne aqui na escola dominical. Os irmãos que chegaram aí depois, eu pedi para chegar aqui para frente, porque fica muito distante, vocês não vão enxergar os slides ali, ó. Chega aqui mais para frente. Então, mas a gente se reúne aqui para fazer o estudo de escola dominical. E não traz novidade também, fica na mesmice, aí não tem graça, né? Tem que trazer mais informação para o povo de Deus, não é verdade? Trazer alguma coisa a mais, tal. A gente vai falar de coisas que a gente já conhece e vamos falar de coisas que muitas pessoas ainda não conhecem. Vai ser normal para vocês, tá certo? Espero, mas com certeza o povo de Deus é um povo ungido pelo Espírito Santo, um povo sábio, um povo levado, conduzido, guiado, né, pela unção do Espírito. E diz lá na primeira epístola joanina que nós temos a unção do santo e sabemos tudo. Ou seja, é essa unção que nos proporciona a conhecer tudo que vem da parte de Deus, certo, meus amados? Então vamos lá. O fundamento do Antigo Testamento para o ensino comunitário. Perceba que, ainda que a gente viva hoje numa sociedade muito individualista, entendeu? Nós vivemos nessa cultura do consumismo, individualismo. Então às vezes a gente vem para a igreja com uma mentalidade que chama assim: eu vou lá para ouvir a palavra de Deus para mim, eu quero receber a minha bênção, aí a gente sempre se bota sempre eu quero voltar para mim, tal. Mas na verdade a intenção de Deus, o projeto de Deus nas Escrituras é fazer a gente viver essa integração, essa comunhão, a gente viver não para a gente, a gente tem que viver voltado para o nosso próximo. O que eu posso ajudar fulano, o que eu posso ajudar ciclano, o que eu posso ir lá e cooperar aqui, o que eu posso integrar aqui, me unir ali. Então é esse sentido comunitário, esse sentido de igreja, que é mais do que reunião, não é somente se reunir, que às vezes a gente se reúne tudo com uma mentalidade individualista. Na verdade, estarmos unidos é diferente, não é a mesma coisa. Tem muita gente que vem para a igreja com uma mentalidade de cristianismo passivo. Eu vou lá para assistir o culto. Não está errado isso? Você não vem aqui na igreja não é para assistir culto, não. Se você falar isso, trata de se corrigir. Você vem para a igreja para fazer um culto, para prestar um culto, para prestar uma adoração. É a sua adoração, junto com a adoração de outra. Então, e juntos, Deus recebe como cheiro suave nas suas narinas. Coisa linda, né? Mas tem essa mentalidade. Pessoas que vêm como se a igreja fosse um supermercado. Vem, traz o seu carrinho de compras, né? Você está lá, deixa eu ver se hoje está bom essa pregação, se hoje está bom esse louvor. Aí tira da prateleira, bota no carrinho, bota no carrinho. Isso aqui não está bom não quero não. Aí vai para casa, parece que vem somente para isso, para consumir. Você não vem apenas, meu irmão, para obter. Está errado. Você vem para contribuir. Você vem para trazer. Você vem para fazer acontecer. É você que faz o seu culto. E junto cultuamos ao Senhor. É uma outra mentalidade. Não é uma mentalidade consumista, é uma mentalidade de se entregar. Quando a gente passa a ter essa ideia, porque é projeto de Deus, e ninguém melhor do que Deus conhece cada um de nós, Ele sabe que é isso que nos preenche. Quando a gente fica pensando na gente, a gente nunca se satisfaz, porque nós somos um buraco sem fundo. Nunca está bom para o ser humano, Por mais que você tenha, nunca está bom. Mas quando você vem, não com a intenção de obter, mas com a intenção de prestar e tal, você vai perceber que você vai sentir algo te preenchendo, algo te completando. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Dá de graça o que de graça recebeste. Quanto mais você se dispõe a entregar, quanto mais você se dispõe, Deus vai te preenchendo, Deus vai te entregando. Mas se você só quer receber, mas não quer distribuir, meu irmão, a torneira vai fechar. A torneira fecha. Aí você fica assim, Senhor, me dá uma gotinha, fica implorando por uma gotinha, enquanto que Deus não quer dar gotinha para você, meu irmão. Deus quer fazer jorrar rios sobre você. No último dia da festa, Jesus se pôs de pé e disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rios da água viva fluirão do seu interior. Palavra de Deus. Você é uma fonte da água da vida. Mas quando você se dispõe a viver essa mentalidade comunitária, essa mentalidade de comunhão, essa mentalidade de união, essa comunhão significa o que eu tenho, eu vou repartir e compartilhar em comum com o meu irmão. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não anda. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente não anda. Por isso que é ensino comunitário. Tudo que a gente aprender aqui, nós temos que aprender para nós beneficiarmos o nosso próximo, beneficiarmos as nossas famílias. Onde a gente estiver na nossa família, a gente ser uma bênção na nossa família. Se você estiver no seu trabalho, você ser uma bênção no seu trabalho. Aonde você estiver, você vai ser fonte. Você vai ser fonte. Não é só doar aqui, não. Você vai ser um doador, uma fonte, um gerador de vida, de bênção, aonde quer que você esteja. Quem crê assim, diga amém. Amém. Boa glória. Vamos lá. Então, a escola da sabedoria. Eu falei que ia falar sobre a escola da sabedoria, tá certo? É a primeira escola, a escola. O florescimento da tradição da sabedoria no seio do povo de Deus. Porque foi essa tradição, esse ensinamento da sabedoria que foi surgindo, depois foi surgindo a muitos ensinos bíblicos, e depois esses ensinos bíblicos orais começaram a ser colocados por escritos. Tá certo? Essa palavra que está aqui em cima, ó, é uma palavra hebraica. Hormá. Repita comigo. Hormá. Hormá. Hormá significa sabedoria. Raham é sábio. Hormá é sabedoria. É uma palavra que aparece muito nas Sagradas Escrituras. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Já dizia Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, eu preciso de sabedoria. Mas sabedoria para quê? Lembra do grande rei Salomão? Ele podia ter pedido territórios, ele podia ter pedido um grande exército, para poder guardar o reino dele ali, e conquistar mais territórios. Ele podia ter pedido riqueza. Ele pediu o quê? Pediu sabedoria. Pediu sabedoria. Mas para que é essa sabedoria no meio do povo de Deus? Primeiro, meus amados, esse movimento da sabedoria foi um movimento que Deus foi soprando, insuflando no seu povo. O Espírito de Deus foi inspirando esses círculos se reunirem para ter sabedoria, uma sabedoria prática. Não é igual a sabedoria dos gregos. Eu vou falar aqui, vou mostrar no slide na frente. Não é igual a sabedoria dos gregos. A sabedoria dos gregos é uma sabedoria filosófica, abstrata, e pensa no modelo aqui, em outro modelo ali, tal, mas não atinge o que é no dia a dia. A sabedoria divina, a sabedoria que se manifestou lá em Israel, é uma sabedoria para o dia a dia, prático. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente faz essa questão? Como é que a gente se comporta aqui? Isso tudo é ensinamento. Foi assim que foi surgindo os ensinamentos bíblicos. Vamos ver mais um pouquinho na frente. Então, no Antigo Oriente, naquela época bíblica, nós temos aqui a Grécia Antiga, nós temos aqui o Egito, temos Israel, a Fenícia, a Síria, a Babilônia, e aqui nós temos Edom e Moabe. Nesse trecho aqui, isso aqui é um grande deserto, é o deserto da Arábia. Essa parte todinha aqui, é a parte mais, vamos dizer assim, mais fértil. Tá certo? Aqui é o Egito, por causa do Nilo, certo? Um pouco aqui Canaã, e aqui é a Mesopotâmia, né? Fica a Síria e a Babilônia. Aqueles lugares ali é chamado crescente fértil. Ali floresceu, foi nessa região que floresceu esse movimento da sabedoria. Olha que bacana. Nós temos vários círculos sapienciais no Egito, na Mesopotâmia, Síria e Babilônia, também na Fenícia, em Moabe e Edom, vizinhos de Israel, nações vizinhas de Israel, e em Israel floresceu a sabedoria. A sabedoria que se desenvolveu em Israel teve contato com todos esses povos aí, teve contato. Então, meus amados, olha que coisa bonita. Mesmo ali em Israel, surgindo as escolas de sabedoria e tal, eles aprenderam com os outros povos. Só que a sabedoria israelita é diferente, porque ela era, vamos dizer assim, uma sabedoria que
que foi sendo desenvolvida, que foi sendo processada sob uma luz mais alta, a fé no Deus único. Então é uma sabedoria voltada para Deus, coisa que não era dos outros povos. Os outros povos não faziam uma sabedoria voltada para Deus. Israel, então, mesmo aprendendo com outros povos, eles desenvolveram uma sabedoria deles voltada para a fé. Então isso mostra o que, meus amados? Que podemos estar no contexto do mundo, podemos aprender até mesmo coisas que estão da vida aí, do mundo e tal, mas o que nós vamos aprender, o que tivermos de aprender, tem que ser algo que seja voltado para Deus, assim como foi na experiência de Israel. Isso é um ponto muito importante e que nos dá humildade. Nós não somos melhores do que ninguém. É possível nós aprendermos também mesmo com o ímpio. É possível, é óbvio. Para com essa arrogância achar que você é o tal. Não. Aí é que nos dá humildade. Mas mesmo aprendendo com o ímpio, ele não consegue enxergar que é Deus que está dando a ele essa sabedoria. Mas nós sabemos quem é a fonte. Então a nossa fé nos dá uma clareza maior que muitas vezes ele não tem. Então a nossa fé tem que sempre nos voltar para Deus. O que nós aprendemos nessa vida, a sabedoria que nós aprendemos nessa vida tem que nos voltar para Deus. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria lá em Israel é uma sabedoria prática, para melhor viver. Uma sabedoria prática. Não é igual dos gregos, abstrata, filosófica, não é. Tá certo? Lá em Provérbios já se fala, o filho que não obedece pai e mãe, ele vai ter desgraça na vida dele. É prático. O filho que não ouve seu pai e sua mãe vai sofrer. É prático. Se você não paga o trabalhador que trabalha para você, entendeu? Você vai trazer desgraça, vai trazer maldição. É prático, é tudo muito prático. Tá certo? Então a sabedoria é algo, aí que está a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento a gente aprende, mas muita gente não sabe colocar em prática esse conhecimento. A sabedoria é saber colocar em prática. Salomão foi muito sábio. Chegou duas mulheres lá para ele, ela roubou meu filho, a outra não, ela que me roubou, tal. Vamos resolver isso aqui? Ele mesmo, como é que a mãe verdadeira vai se manifestar? Vamos fazer o seguinte, pega essa criança, corta no meio. Foi prático, né? Objetivo. A mãe verdadeira, não. Então deixa com ela, porque a mãe jamais vai querer que o filho morra. A outra, não, corta meu. Quem fala assim é mãe, não é verdade? Quem fala assim é mãe. Porque a mãe quer preservar a vida do filho. Aí Salomão percebeu, opa, essa aqui é mãe. Então veja, uma sabedoria muito prática, resolve logo a questão, um discernimento, tá certo? Então é isso que a sabedoria, ela foi se desenvolver no Antigo Testamento, dando praticidade para o povo de Deus saber melhor viver. A sabedoria é a arte de bem viver. Toda a lei que foi dada lá no Pentateuco, toda a lei mosaica, toda a lei de Moisés, é uma lei ali que tem uma sabedoria muito prática. Tá lá, muito prática. Vocês querem ver uma coisa? Então abre a Bíblia de vocês, olha só que bonito. Isso. Êxodo, capítulo 22, verso 21. Como é que inicia o 21 de vocês aí? Isso. Quem achou, leia para mim, por favor. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois o estrangeiro foste na terra do Egito. Então olha só, para muita gente pensa que a lei de Moisés, a lei de Israel, fazia diferença entre o israelita e o estrangeiro. Não faz diferença. Ele fala assim, não oprimirás o estrangeiro. Ou seja, a Bíblia não ensina o ódio ao estrangeiro, não ensina a hostilizar o estrangeiro. Os judeus hostilizaram os estrangeiros mais tarde, por causa da história deles de opressão, porque eles foram dominados aqui, destruídos ali, aí eles aprendem. Mas na verdade a própria lei não ensina isso. A Torá de Moisés não ensina isso não. E não para por aí. Não oprimirá o estrangeiro. Continua. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. A nenhuma viúva. Por que órfão e viúva? Era a representação
representação dos mais desamparados na sociedade. A viúva não tinha ninguém, um homem para trabalhar para ganhar o sustento do dia a dia. E órfão porque não tem pai e a mãe. Então veja bem, olha, não vai afligir o órfão e a viúva, porque como não tem ninguém por eles, o que a grande maioria faz? Simplesmente abusa, porque ele não tem voz, ninguém pode representá-lo. Então a injustiça opera, a injustiça ela ocorre para aqueles que não tem ninguém por eles para defendê-los. Então olha só, não vai afligir, hein? Continua. Se de modo algum os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Olha que bonito. Olha, perceba bem aqui, se o necessitado, o aflito aí, o desamparado, ele clamar a mim, eu ouvirei o seu clamor. Vocês estão lembrados dessa história? Israel estava lá no Egito, escravizado pelo Egito. Diz no início do livro do Êxodo que Israel clamou a Deus, Deus ouviu o clamor de Israel e enviou Moisés. Em outras palavras, o que Deus está dizendo nesse texto aí é o seguinte: se o órfão e a viúva forem oprimidos, afligidos, desamparados, continuarem desamparados como estão, o jogo vai mudar. Vocês, Israel, vão se tornar Egito para mim, e eu vou ouvir o clamor deles, e eles é que vão ser Israel para mim. Em outras palavras, povo de Deus é aquele que é necessitado e aflito, que Deus escuta o clamor. E aí, a gente tem que olhar assim: opa, não posso viver uma vida indiferente, não posso, porque Deus vai escutar o clamor do necessitado, ele vai achar que eu sou Egito. E o que ele faz com o Egito? Manda praga. O que ele faz com o Egito? Ele manda espada. Continua lendo aí. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Vossos filhos. Então veja bem, meus amados, que a Torá, a lei de Deus, a Torá significa a lei, significa a instrução, a orientação de Deus. É o livro, esse Pentateuco, né, que são os livros chamados livros da lei de Moisés. É prática, tem uma sabedoria prática para se viver a justiça. É isso que a sabedoria ela procura. A sabedoria quer colocar a justiça em prática. Tiago falava: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Tá bom, mas você quer sabedoria para quê? Para viver para você? Para você conquistar coisas para você? Você tem que ter sabedoria da parte de Deus para colocar a justiça em prática. Tirar os olhos dos nossos umigos, do nosso individualismo e olhar para quem realmente precisa. Mobilizar as pessoas para vivermos fora de nós mesmos, para vivermos para o nosso próximo. E a lei continua. Vamos dar um pulinho agora lá em Levíticos capítulo 19. Levíticos, a lei lá, ó, o Antigo Testamento. Tudo está sendo ensinado no Antigo Testamento, mas perceba que é isso aqui que vai embasar o ensinamento de Jesus lá na frente. Daqui a pouco a gente vai ler os ensinamentos de Jesus. Vocês vão ver que Jesus vai repetir o que está aqui. Então o Novo Testamento não é uma novidade. O Novo Testamento não é uma coisa nova que não estava no Antigo. Está errado. O Novo Testamento só reforça o que Deus já tinha revelado já nessas escolas de tradição de ensinamento da Torá, de ensinamento da sabedoria, que já estava lá no Antigo Testamento. Então abram lá em Levíticos capítulo 19, verso 17, meu amado. Quem achou aí, o meu irmão ou outra pessoa mais? Por favor, Levíticos capítulo 19, verso 17. O que está escrito? Conhecerás teu irmão, teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Olha, não guardarás, não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não te vingarás, nem guardará ira ou guardará rancor no teu coração contra os filhos do teu povo. Ou seja, Deus está ensinando aqui já no Antigo Testamento, na lei, é ordenança, você não guardar mágoa, ressentimento no seu coração. Veja, continua. Mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu sou Adonai. Então veja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de Jesus ensinar isso lá na frente, onde estava no Novo Testamento, a lei já ensinava.
A revelação de Deus no Antigo Testamento já ensinava: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A sabedoria é uma arte de viver bem. Então, aonde se aprendia a sabedoria? Vou explicar para vocês. As primeiras escolas de ensino bíblico, sabe qual era no Antigo Testamento? Na família, no seio familiar. O pai sentava e contava as tradições dos patriarcas, sentava com os filhos, ensinava as lições de Israel, que Israel aprendeu na história. Sentava com os filhos, ensinava a Torá, fazia o filho meditar na Torá. Aí a sabedoria, a sabedoria é chamada sabedoria popular ou sabedoria familiar, que é da família, que o pai vai ensinando, É chamada também sabedoria clânica, né? Essa palavra clânica vem de clãs. Os clãs se reuniam, além do pai ensinar para o filho, então, as famílias parentelas se reuniam para poder aprender as coisas de Deus. Então a primeira escola bíblica eram as famílias, né? A gente pensa assim, escola bíblica. Escola bíblica na igreja é a escola dominical. Está errado. Aqui é uma parte da escola bíblica. A escola bíblica começa no seu lar. Sentar junto com a sua família. Vamos juntos aqui, pegar uma porção da palavra, vamos ler e vamos aqui estudar, vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Tirar alguns minutos, alguns momentos. Estudar junto. Achar que estudar a Bíblia é só quando chega aqui na igreja, você não está vivendo a experiência de Deus. Que a experiência de Deus já no Antigo Testamento mobilizava as pessoas no lar, em casa, em família, nós juntos sentarmos e já falarmos da palavra de Deus. Ah, professor, mas na minha casa todo mundo não é crente, todo mundo não é crente. Mas não tem problema, pergunta eles se eles querem. Vocês querem aqui? Vamos estar. Você vai ver, muita gente vai querer. Quem não quiser, não tem problema, você reúna com outro irmão, fulano, vamos sentar. E aí, vai estudando. Não é só esperar e fazer na igreja. Aonde quer que nós estejamos, precisamos ser uma escola de ensino bíblico, certo? Então, nós temos ali a sabedoria clânica. A sabedoria também, existia uma outra escola de sabedoria, além dessa escola, chamada escola da sabedoria clânica, sabedoria popular, sabedoria familiar, tinha uma outra escola, que é chamada a escola palaciana. No palácio do rei, existiam lá os sábios, os escribas, que ensinavam altos funcionários, formavam outros escribas e ensinavam os filhos dos nobres e da realeza. Eles iam lá e aprendiam tudo, ensinamentos bíblicos. Era uma sabedoria, com certeza, mais especializada. O escriba naquela época, hoje, por exemplo, hoje nós temos aqui a pessoa que é pesquisador, tem um que é bibliotecário, tem outro que faz autor de livros, que é comentarista. Temos essas várias profissões segmentadas, né? Antigamente o escriba é aquele que aprendia as várias línguas. Por exemplo, o escriba em Israel, ele tinha que aprender o ugarístico, tinha que aprender o acádico, tinha que aprender o egípcio, tinha que aprender o hebraico. Era uma pessoa altamente culta. O escriba não era uma qualquer pessoa. Às vezes a gente associa o nome escriba com escrita. Então a gente acha que escriba é só aquele que escrevia. Não, senhor. Mas ele escrevia porque ele aprendia as outras línguas. Então ele fazia cópias de documentos dos outros povos. Ele botava lá, fazia cópia, deixava lá na corte para pesquisa. Era um bibliotecário, era um escritor, era tudo junto, eram várias profissões juntas. É esse escriba, esse homem altamente especializado, que ensinava também muita coisa que nós temos hoje na Sagrada Escritura. Esses livros que nós temos, principalmente o livro de Reis, o livro dos Crônicas, o livro das Crônicas, o livro de Samuel, vieram de escribas. Muitas porções que nós temos nos profetas, cópias que foram se perpetuando das Sagradas Escrituras, foram escribas, homens altamente especializados. Então, nós temos a sabedoria clânica e também temos a sabedoria palaciana, que perpetuava essa forma escrita e ensinando, essa forma especializada, né? Que eram os professores mais especializados na época. E, por fim, nós temos mais duas escolas
que se desenvolveram no período do segundo templo. Todo mundo sabe que em Israel teve o primeiro templo construído por Salomão. Esse primeiro templo foi destruído quando